Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Noriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre um artigo que foi publicado no jornal Poder 360 e vai falar sobre os 8.450 militares da reserva que estão parasitando o Estado brasileiro, agora no governo do Bolsonaro, trabalhando em ministérios, comandos e tribunais. O que está sendo feito no Brasil é algo verdadeiramente sui generis. E eu vou passar também, para, se der tempo, para um comentário sobre a sinergia que acontece entre Forças Armadas e Judiciário. Ao contrário do que todo mundo pensa, o Judiciário brasileiro não está contra o governo de Jair Bolsonaro, muitíssimo pelo contrário. A patranha que está acontecendo no país, ela acontece com plena sinergia entre o STF, o Judiciário como um todo, e os militares. Porque se isso não estivesse acontecendo, e evidentemente uma grande frente do Congresso Nacional, o que nós vamos falar hoje nessa aula não poderia estar acontecendo, né? Então, o Poder 360 fez um levantamento baseado na Lei de Acesso à Informação, e os dados são exatamente esses. Eu vou ler aqui o artigo para a clareza da questão. 8.450 militares da reserva trabalham em ministérios, comandos e tribunais. Ganham 30% sobre o salário, o levantamento é inédito e contou com a lei de acesso. O número de militares da ativa desses 8.000 é 2.930. Só o número de militares da ativa já impressiona, porque, por exemplo, conforme eu já falei em outros programas, militares da ativa não podem servir a um governo especificamente, no sentido político, porque as Forças Armadas não são uma força política, ou são. Não se trata mais de desvio de função, trata-se de uma clara politização da transformação das Forças Armadas num partido político. Isso é muito grave. Aliás, isso já passou da gravidade. Isso é a história do Brasil como um todo, né? Eles sempre fizeram isso. Agora, neste presente momento, sob o argumento mentiroso de combater comunistas, essa súcia, essa camarilha, essa quadrilha de fardas literalmente tomou o Brasil, como eles sempre fizeram. É essa gente, é a atuação dessa camarilha criminosa, desde o século XIX, que tem sido a grande causa da desgraça brasileira, do grande atraso brasileiro. Porque essa gente, em conluio com políticos corruptos, com uma elite bandida e ordinária, e não tem como fugir dessas adjetivações. É uma gente criminosa, no sentido lato e extenso da palavra. É essa gente que não tem o menor apreço pelo Brasil, que não tem o menor cuidado pelo Brasil, que não tem o menor carinho pelo Brasil, que nunca teve. É uma gente inculta, arrogante, na sua totalidade, que não tem projeto de nação, tem um projeto de roubar o Brasil, de expoliar o Brasil. Esse é o ponto. Esse artigo saiu no dia 17 de julho de 2020, foi escrito pelo Leonardo Cavalcante. Eu vou ler o artigo. Oficiais e praças aposentados
das Forças Armadas trabalham em ministérios, comandos e tribunais militares. São 8.450 ao todo, segundo o levantamento exclusivo do Poder 360. Muito bem. Deste montante, tem 4.451 oficiais do Exército, 3.923 da Aeronáutica, 76 da Marinha. Isso compõe um total de 8.450. Né? No Exército, 4.031 estão no comando, 44 estão em escolas cívico-militares, 376 estão em outros, alocados em outros locais. Na Aeronáutica, 3.864 estão no comando, 50 estão no Ministério da Defesa, 5 estão no Superior Tribunal Militar e 4 estão no comando do Exército. Na Marinha, 42 estão no Ministério da Defesa, 24 na Escola Superior de Guerra, 9 no Hospital das Forças Armadas e 1 no Gabinete de Segurança Institucional. Muito bem. O nome da modalidade de contratação dos militares da reserva chama-se tarefa por tempo certo. Ao assumir a função, eles ganham um bônus de 30% sobre o salário. A tarefa por tempo certo pode durar até 10 anos. Vamos lá, caros alunos e ouvintes. Em que lugar do mundo isso existe? Nós temos um aparelhamento do Estado pelas Forças Armadas. Além do que eles fizeram passar no Congresso Nacional, aprovando a imoral aposentadoria de todos eles. Imoral aposentadoria. De 70% de aumento. Não satisfeito com isso, eles estão pegando os militares aposentados, recontratando os militares aposentados, que já receberam um aumento de 70%, e vão ganhar mais 30% sobre o salário. Se você pegar um professor aposentado, qualquer funcionário público aposentado, e é preciso entender que um militar é um funcionário público. Aí eles têm direito? Não tem direito nenhum. O Brasil não tem guerra contra ninguém. Aliás, já passou da hora, talvez, de questionar qual é a função das Forças Armadas brasileiras. Porque elas não têm função nenhuma. Zero. Elas sequer servem para defender as fronteiras brasileiras. Além de interferir na política nacional o tempo inteiro e de fazer conluio com igrejas e com partidos políticos, e com empresários e com bancos. Eles atuam como um partido político, não como uma força de Estado. E isso agora, nesse governo, está muito bem claro. Né? Então, se você tiver um professor aposentado e ele for recontratado, existe, por acaso, alguma lei aprovada, algum projeto aprovado, chamado Tarefa por Tempo Certo, que permite a recontratação de qualquer funcionário público por até 10 anos, sabe-se lá se isso é prorrogável, porque no Brasil tudo acontece, ganhando mais 30% sobre o salário. Vamos entender a imoralidade aqui. Ela é dupla. Primeiro que você está pegando um indivíduo, um militar, para jogar dentro de uma função política. Por que não está contratando um civil? A lei beneficia o militar, ela não beneficia o civil. Né? Segundo, vamos dizer, o salário, uma hipótese, um salário de um secretário de um ministério X, vamos dizer que seja R$7.000. Então ele deveria ser contratado por R$7.000. Não, se ele for um general, ele vai ganhar quanto? Ele vai ganhar o salário de general mais 30% em cima do salário de general. Então ele não vai ser contratado pelo salário normal.
ele vai ser contratado pelo salário que ele tem como aposentado. Está claro? O roubo, a pilhagem, a pouca vergonha, a safadeza, a imoralidade dessa gente. Então, voltando ao artigo, as informações publicadas nesta reportagem são parte do primeiro levantamento sobre os militares da reserva nesta modalidade de contratação. Não existe, portanto, comparação com anos e governos anteriores. O dado não inclui inativos recontratados em cargos de comissão, DAS. O TCU, Tribunal de Contas da União, prepara um levantamento desses casos. O pedido foi aprovado depois de reportagem do Poder 360. Então veja, precisou de um jornal levantar essa bola para o TCU, porque essa deveria ser obrigação do TCU, do Ministério Público ou de qualquer político, não é? Então o dado ainda não contempla todos os militares que estão contratados. Uma portaria do comandante do Exército, publicada em abril de 2019, autoriza que até 7.000 militares inativos prestem tarefa por tempo certo. O Poder 360 já mostrou a distribuição dos militares da ativa nos três poderes. 92,6% deles estão no governo Bolsonaro e 7,2% no judiciário. Só um trabalha no Congresso, 0,03%. Então nós temos 2.930 militares da ativa. Repito a pergunta que o Reinaldo Azevedo, há um tempo atrás, e outros estão fazendo. Que se cite em algum lugar do mundo militares da ativa trabalhando dentro de quadros políticos. Isso não é mais desvio de função. Isso é golpe de Estado mesmo. Eles já deram um golpe. Veja bem, o golpe já foi dado. A gente está simplesmente falando sobre o cenário que se instaurou. E que será muito difícil de reverter. Aliás, praticamente impossível. Isso aí só vai reverter, segundo a história do Brasil, quando começar a dar bicho, né, da guerra entre os militares e os civis ordinários que ajudaram a colocar esses militares lá. Porque os militares brasileiros são de uma incompetência, de uma burrice, de uma tosquice a toda prova. E essa gente vai avançar. Então está redondamente enganado o civil que pensa que vai poder contar com a ajuda dessa camarilha, dessa quadrilha de fardas. Não vai. Então isso vai dar água com o tempo. Daqui quantos anos? 20 anos? 30 anos? Ninguém sabe. Mas todas as vezes que os militares meteram a bota dentro da política e foram jogados para fora, é porque é briga de bandidos, de gangue de bandidos, de gente muito poderosa, né, que não está dentro do Congresso Nacional, não, está fora. É a elite financeira, bancária, empresarial brasileira. Né? Agora, como essa quadrilha entrou agora para entregar o Brasil para essa elite bancária, financeira, segundo a doutrina de segurança nacional, conforme eu tenho falado, pode ser que o quadro se mantenha um pouco mais de tempo, que eles de fato estão entregando o Brasil para essa elite imperialista transnacional. Não, isso não é discurso de esquerda, não. Aliás, eu quero aqui mais uma vez falar que não tem esquerda nenhuma fazendo oposição a este governo. Este governo não tem oposição política. Está todo mundo junto, na maracutaia, fazendo de conta que não. Não há oposição política atual. É preciso que se deixe muito claro isso. Não há agora direita e esquerda. Ficou muito claro isso. Não tem ninguém fazendo oposição. As vozes que estão se levantando contra
a aberração que se formou dentro do Brasil são vozes civis. Do poder político brasileiro não há nenhuma resistência. Aí o Ciro Gomes fala de vez em quando uma coisa ou outra. Não há nenhuma resistência na esquerda. E o PT do Lula? O PT do Lula está completamente comprometido com o governo, por incrível que possa parecer. Eu torno a falar mais uma vez. Aquilo que se chama de direita e de esquerda no Brasil é um pano de fundo mentiroso para fazer de conta que no Brasil existe oposição e existe situação. Bom, se tivesse de fato esquerda no Brasil, o governo do Lula e da Dilma não teriam beneficiado, como nenhum outro governo, exceto o de Jair Bolsonaro, que ultrapassou o dele, os banqueiros internacionais e nacionais, o empresariado nacional, o autoempresariado. Né? Teoricamente, presume-se que a esquerda seja nacionalista. Evidentemente que o governo do Lula não fez nem por sombras o que o governo desses militares desavergonhados estão fazendo agora, entregando o Brasil para os Estados Unidos, literalmente. Não é? Bem, então, nós temos, voltando aqui ao artigo, 2.930 militares na ativa, nos 3 poderes, trabalhando na esplanada dos ministérios. Né? Tem 1.540 do Exército, 676 da Aeronáutica e 500 da Marinha, dentro do Executivo. No Judiciário, nós temos 125 militares do Exército, 81 da Aeronáutica e 7 da Marinha. No Legislativo, só tem 1 militar da Marinha. Bem, então nós temos um total de 2.716, tem mais 213, mais 1. Isso configura 2.930 militares. Né? Bem, vamos ver a distribuição dentro do Executivo. Na Defesa, tem 367 militares do Exército, 480 da Aeronáutica, 395 da Marinha. No Gabinete de Segurança Institucional, tem 904 do Exército, 139 da Aeronáutica, 99 da Marinha. Nos outros ministérios e órgãos do Executivo, tem 269 do Exército, 57 da Aeronáutica e 6 da Marinha. Vamos lembrar que o ministro do Exército, o ministro da Defesa é um general da ativa, outro desvio de função. Vamos entender o seguinte: para cada militar da ativa que está alocado para um partido político, né, para um programa político de governo, ele precisa de ter a aprovação do chefe das Forças Armadas, que neste momento é o senhor Pujol. Tá certo? Então isso significa dizer, porque quando o executivo pede para que um membro das Forças Armadas seja alocado dentro do governo, as Forças Armadas, que são poder à parte, têm que autorizar. E é isso que está acontecendo. Não é? Porque ele poderia negar. Então esse Pujol, que de vez em quando aparece dizendo que o Exército está do lado do povo, que o Exército não é uma instituição política, é outra mentira, é outra empulhação. Essa gente não tem vergonha na cara. Eles perderam há muito tempo. Né? Voltando.
Dos militares da ativa, a reportagem identificou pelo menos 300 estão em ministérios exclusivamente civis. Então, como é que você justifica? É nessa conta que o TCU quer chegar para saber a real necessidade desse deslocamento. Um dos desdobramentos é o desvio de função, quando o titular de um cargo exerce a atividade de outro. Em conversa com o Poder 360, um dos integrantes da corte do TCU questionou: a tese de desvio de função pode ser desenvolvida sem muitas dificuldades, a partir do detalhamento das tarefas. E mais, esse pessoal todo não faz falta nas Forças Armadas? Se não faz, o que esses militares faziam antes? Para o público, para que o público leigo, o ouvinte leigo, que acha, porque foi acostumado a achar que as Forças Armadas brasileiras são compostas de gente muito séria, muito boa, em sua maioria talvez, não aqueles que se metem em política. Então vamos aprender a separar uma coisa de outra coisa. Militar verdadeiro não se intromete em política. E quando ele aposenta, ele aposenta. Ele vai abrir uma empresa, ele vai abrir qualquer coisa, ele não tem negócio com o poder político. Isso é militar. O resto que aposenta e torna a ter boquinha, sobretudo num governo que está claramente empenhado, porque fala em aparelhar o Estado para tirar os comunistas, como diz o Jair Bolsonaro, o ventríloco amestrado e criado por eles. O objetivo deles, nesse momento, é destruir o Brasil para depois reconstruir. Eles nunca deram conta de construir Brasil nenhum, em quase 200 anos de golpe, junto com a maçonaria. Qual é o Brasil que eles acham que eles vão construir? É um novo modelo de colônia. Aqui sim, num sentido correto. Não é? Então, por enquanto, o que eles estão fazendo, de fato, é destruir tudo que existe. Literalmente. Então, veja. Quando, repito, um militar é da ativa e ele vai para um cargo político, o Brasil não paga os tubos por ano. É os tubos, literalmente, para treinar militar, para ele entrar dentro da política. Ele tem que atuar como força. Não é? Então essa gente está sendo paga nos cofres brasileiros para fazer desvio de função. Porque tem outros aspectos aqui, outros meandros, que nós já fizemos programa, e aonde está acontecendo um uso mais do que abusivo e distorcido, e esse processo começou no governo do Fernando Henrique, que era filho de general, hein? Aliás, vamos lembrar que foi um parente do Fernando Henrique Cardoso que prometeu, na altura do Segundo Império, quando eles depuseram Dom Pedro II, em fuzilar a família imperial inteira. Esse projeto só não foi levado a cabo de fuzilar a família imperial inteira. Veja, se falar em fuzilar Dom Pedro II, por mais críticas que se possa fazer à figura de Dom Pedro II, o homem era um pacifista. A princesa Isabel, o Conde d'Eu. Qual é a razão de fuzilar a família imperial? Quer dizer, aquilo que aconteceu na Revolução Russa, em 1917, com o massacre da família dos Romanov pelos comunistas, o parente do senhor Fernando Henrique Cardoso havia proposto, algumas décadas antes da Revolução Russa, o fuzilamento da família imperial. Consta que foi o Deodoro, o outro golpista,
que achou que a medida era excessiva. Então, não houve fuzilamento. Mas só o fato de haver a propositura já é algo curioso, não é? Assim como o senhor Jair Bolsonaro também propôs fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o grau de banditismo da cabeça dessa gente. O salto quântico para tomar o poder que os militares foram tramando foi dado no governo do Fernando Henrique Cardoso, que teoricamente é de esquerda, hein? Teoricamente. É a esquerda fabiana, né? A esquerda ligada aos banqueiros de Londres. Então, que esquerda é essa realmente? É uma coisa curiosa, né? Então, os militares da reserva vão ganhar 30%. Os militares da ativa, com exercício de função, estão ocupando lugares de civis. Qual é a competência que um militar da ativa tem para ocupar um lugar de civil? Nenhuma. Ele não é treinado para ocupar lugar de civil. Haja vista o que esse general interventor do Ministério da Saúde está fazendo. E mais, essa gente mente e mascara dados. Um homem entrou e, na maior simplicidade, um dos primeiros atos foi exatamente esconder, não publicar o número de mortos por Covid. Vamos ter uma ideia aqui da gravidade? O Brasil vai bater na casa, já bateu na casa dos 90 mil mortos por Covid. Para vocês terem uma ideia de números, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardeou o Japão com a bomba atômica, morreram 90 mil pessoas. Tá claro? 90 mil pessoas é o saldo de gente que já morreu no Brasil. Mais de 90 mil. É a bomba de Hiroshima. E o brasileiro que ficou louco, o civil comum que ficou louco, acha que 90 mil mortes é pouco. O próprio Vilas Boas, me lembro muito bem há uns anos atrás, disse que o número de mortes por violência no Brasil por ano era superior a qualquer guerra mundial. E é mesmo. Ele só esqueceu de falar que o número de mortes por má gestão, incompetência e intenção deliberada de matar do governo do qual ele faz parte, dos generais democidas, também ultrapassaram mesmo o número da Segunda Guerra Mundial. Não é? Bem, nesse aspecto, quando você pega que uma única bomba mata 90 mil pessoas, ou que a guerra do Iraque matou 30 mil, a guerra do Iraque durou quantos anos? O Brasil, em poucos meses, matou 90 mil. Está deixando as pessoas morrerem. Aliás, os funcionários ligados ao Paulo Guedes e a esses generais enlouquecidos falam exatamente isso, que é bom que as pessoas morram, porque isso vai melhorar a previdência privada. Melhorar como? Não é a previdência de quem ganha um salário mínimo que faz diferença, não. São as regalias, os rebuçados. É o desvio da verba. O Brasil não tem problema nenhum de caixa. O problema do Brasil é uma elite corrupta, cada vez mais corrupta, cada vez mais imoral, cada vez mais indecente. E nós não temos, no quadro político nacional, e nem dentro do quadro intelectual brasileiro, um grande intelectual, uma autoridade intelectual que faça frente a esses desmandos. É muito provável que a história desse desmonte que está acontecendo agora continue por muito tempo. Nós não temos oposição nem na área política, nem na área intelectual, nem na área do judiciário. Não há, é zero.
Não há um indivíduo, nesse momento no Brasil, com estofo suficiente, com reconhecimento e credibilidade suficiente para fazer frente, pelo menos para denunciar o que está acontecendo. Então a pergunta que o membro do TCU fez é: esse pessoal não faz falta nas Forças Armadas? Se não faz, o que esses militares faziam antes? Essa é uma boa pergunta. O que os militares fazem? Nunca houve uma investigação séria. Ah, militar não pode ser investigado. Claro que pode. Eles são funcionários públicos. Devem ser investigados e julgados pelo Poder Civil. Então, tem duas frentes de apuração. O Poder 360 conseguiu os números dos inativos da Marinha a partir da Lei de Acesso à Informação. Os números dos inativos da Aeronáutica e do Exército foram remetidos pelas assessorias dos comandos. Portanto, veja, a Aeronáutica e o Exército não liberaram o número de inativos na Lei de Acesso à Informação. Veja a ilegalidade. Foram remetidos pelas assessorias dos comandos. Como essa gente frauda documento, nós não temos segurança que os números que eles mandaram são corretos. Sigilo na fábrica. Dos militares que atuam fora dos quartéis, 129 estão cedidos à Imbel, a fábrica de armamentos do governo. Denúncia do MP considera o ato irregular. E é irregular. Desde quando o militar pode trabalhar numa fábrica estatal? A empresa conseguiu, na 7ª Vara da Justiça do Trabalho, que o processo tramite em segredo de justiça. O ato deixou os técnicos do Ministério Público surpresos, dado o baixo potencial da denúncia, que envolve simples disputa trabalhista. O Ministério Público contou todos os militares ao apresentar a denúncia, ainda em 2018. Os procuradores questionam o fato de a empresa não convocar concursados para a estatal. Então veja, e o artigo termina. É um artigo curto, mas extremamente elucidativo, que mostra realmente parte dos crimes que estão acontecendo dentro do Brasil. Paralelo a isso, nós temos outro artigo lançado pelo El País, que é muito significativo, chamado Bolsonaro, Teólogo do Cristofascismo. Ele foi publicado ano passado, em 12 de novembro de 2019, por Juan José Tamayo. Esse artigo fala exatamente sobre o conluio espúrio que está acontecendo entre esse indivíduo, que ocupa a cadeira de presidente da República agora, um homem ligado comprovadamente a milícias e a corrupção séria. Miliciano, para quem mora no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que é um miliciano. Um miliciano é um traficante de farda. Ele é um matador, ele é um assassino. A maior parte das favelas do Rio de Janeiro, das chamadas ocupações irregulares do Rio de Janeiro, foram feitas por milicianos. O Rio de Janeiro hoje é uma grande favela, graças ao projeto urbanístico dos milicianos. Eles arrumaram uma forma de invadir terrenos de pessoas ou do Estado, ocupa aquela localidade, paga gente para invadir, coloca barraco ali, fica um tempo, lança mão do uso capião, e depois eles começam a vender lote de terra, vender apartamento, vender casa e levantam as favelas. Junto com as favelas, eles fazem uma rede de comércio. Então eles começam a fazer gato na rede de água,
gato na rede de luz e de esgoto, aonde existe, não é? Gato em net, em TVs a cabo. Vende gás, vende água, vende cesta básica. Eles montam um comércio, eles são donos da cidade. Então a cidade é sitiada. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade sitiada de favelas, comandado por um poder que não é um poder paralelo. Como já disse a Firjan, o presidente da Firjan, né? A milícia no Rio de Janeiro não é um poder paralelo ao Estado. Ela é o Estado. Então isso que aconteceu no Rio de Janeiro é o que vai acontecer no governo federal. Porque o homem que é o presidente da República é diretamente conectado com essa gente. E de onde surgiram os milicianos? Nós já fizemos um programa sobre isso. Os milicianos são militares. É preciso entender isso. Não é traficante, bandido comum, não. É bandido de farda. Todos eles egressos, essa gente começou a fazer uma parceria criminosa com os bicheiros ainda no governo de 64. Onde eles montaram um sistema de inteligência, de espionagem, e depois que o governo militar foi caindo, eles foram saindo do Estado e indo para o lado civil. Mas é preciso entender o seguinte, que grande parte das favelas, ou o início do grande processo de favelização do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro, deu-se no governo militar. Tá? Então há muito lixo que foi encoberto pelos historiadores brasileiros, inclusive, da atuação militar no Brasil. E, infelizmente, essa camarilha de fardas nunca foi julgada como foi na Argentina e como foi no Chile. Porque o dia que eles forem julgados, que eles forem a tribunal mesmo e condenados por crimes de Estado, por assassinato, por democídio. A Dilma Rousseff tentou fazer isso, não tentou não. Aquilo ali foi uma farsa, denunciada inclusive por indivíduos que participaram lá dentro. Né? E essa gente precisaria de ser julgada pelos crimes que eles cometeram. Então, hoje nós temos um conluio de militares com igrejas pentecostais, com milicianos. Todos eles extremamente conectados, declaradamente conectados com o governo americano, com as igrejas pentecostais, evangélicas, ou seja lá o nome que se queira dar a isso, americana. Então, o Brasil vive uma situação calamitosa. Né? A Bíblia, usada por essa gente, tornou-se um instrumento legitimador da militarização da política, do incremento da violência institucional, da venda e da entrega do Brasil. Não é? A igreja proíbe sim, a igreja romana, o padre de falar e de entrar em política. Não é? Não a igreja, efetivamente, neopentecostal evangélica americana, que está com todos os pés dentro do poder político. Então existe um tipo de teologia, chamado teologia cristofascista, que sequestrou a Bíblia e tem colocado a Bíblia a serviço de Deus. Ah, qual é o problema disso? É todo, meu filho, meu ouvinte, meu aluno, todo. Quando você pega a Bíblia, que é religião, e mete dentro da política,
você está ajudando a construir e a apoiar uma religião política. O comunismo é uma religião política. O Islã é uma religião política. O João Dória aprovou uma lei em São Paulo do dia de rezar para os políticos. As pessoas, o Brasil é um país que tornou-se uma aberração. Então, as pessoas acham muito interessante você ter militar da ativa tomando lugar de civil e parasitando o Estado no desvio de função. Nem na China moderna isso acontece. Na China comunista. Nem nos Estados Unidos, que é o país mais militarizado do mundo, é a maior força armada do mundo, isso também acontece. Então nós temos duas aberrações. Nós temos um executivo claramente ligado à teologia cristo-fascista. Nós já fizemos programas sobre isso. Criando, portanto, um discurso de que a política pode ser também religião. Bom, se a política pode ser também religião, ela vai começar a ditar e regular as normas da moral, dos costumes, do pensamento. A separação entre política e religião foi feita exatamente, foi uma das grandes bandeiras do movimento revolucionário do século XIX, onde você separou o Estado da religião. Não é? Agora, o que nós estamos vendo é exatamente o retorno a essa configuração, não como era com as monarquias. É algo infinitamente pior, porque nada se compara ao monarca de antigamente. Não há comparação em termos comparativos, em termos administrativos, em termos de poderes. Um presidente de qualquer país do mundo hoje, sobretudo do Brasil, tem no mínimo 1000 vezes mais poder do que o monarca, do que Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, Dona Maria I. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, nós temos essas duas aberrações construídas, quer dizer, uma militarização da política. Os militares já têm um departamento de imprensa e propaganda que os transforma em salvadores da pátria. E tem a outra dobradinha de conluio militar dentro do Congresso Nacional e religioso, que está sequestrando a Bíblia e dizendo que os políticos que apoiam o governo e os militares são enviados por Deus. O termo cristofascismo, como eu já falei, foi criado pela teóloga alemã. Já falei isso em um programa só sobre isso. Dorothée Solé, em 1970. O livro dela chamado Mais Além da Mera Obediência, sobre a ética cristã para o futuro. Categoriza a legitimação ou a apropriação, não é, de uma ideologia totalitária do nazismo como parte integrante de setores da igreja cristã, católica e protestante na Alemanha. Trata-se de uma perversão do cristianismo. Acontece, caros ouvintes e alunos, que Bolsonaro hoje é um exemplo do cristofascismo em estado puro. Puro. Mas como o Brasil é um país inculto, não é? E essas coisas todas têm passado batidas. E não são discutidas. Elas deveriam estar sendo discutidas, seriamente discutidas. Por exemplo, dentro da Academia Brasileira. E não foi. Não está. Então, o Brasil vai virando do avesso, revirando do avesso,
Quem se esqueceu, ou quem se lembra daquela cena absolutamente inusual do presidente da República ajoelhado diante de um bispo, no caso o bispo Macedo, e esse bispo dando as bênçãos, bendizendo o presidente da República. Quer dizer, um recurso religioso legitimando uma política. Na Idade Média, os papas é que ungiam os reis. Agora, para entender o que está acontecendo, a proposta do cristofascismo moderno não é meramente uma conexão entre a política e a religião. Não, não, não. A proposta do cristofascismo é o poder político virar um poder religioso, absorver o poder religioso. É diferente, hein? Então, os políticos serão, ao mesmo tempo, pastores, papas, ministros. Certo? O projeto do cristofascismo é trazer o poder religioso para dentro da política. Então a política vai ser simultaneamente política e religião. Sabe em que momento da história da humanidade isso aconteceu? No período do paganismo, aonde, e mesmo assim, em raríssimas ocasiões, aonde o imperador era simultaneamente o pontífice. No Egito, quando o assassinato de Tutancâmon dá-se exatamente por conta disso. Tutancâmon quis abolir o quadro sacerdotal e tornou-se ele próprio rei e sacerdote. Certo? Foi assassinado. A história de Roma começa assim também. O imperador era simultaneamente o poder político e o poder sacerdotal. Né? Repito, no Islã, que é uma teocracia política, na sua configuração geral, é isso também. O sheik ou o emir é um poder religioso e político. É isso que é o cristofascismo que a Dorothy percebeu em surgimento em 1970. Nós estamos em 2020. Não é? Então, com mais de 30 anos de antecedência, ela já via aquele desenho acontecendo. Então, a associação que nós estamos tendo hoje do poder político com o poder religioso não é a associação que tinha entre a monarquia e a Igreja Católica, porque eles eram poderes separados. A Igreja interferia? Sim, interferia. E os monarcas se valiam da Igreja? Se valiam. Mas eram poderes distintos. Tanto é que o monarca podia romper com a Igreja. Não é essa a propositura do cristofascismo atual. O cristofascismo atual, vou tornar a falar uma série que está disponível no Netflix, chamada The Family, a família. Ela conta exatamente o que está sendo desenhado dentro dos Estados Unidos, dentro da política americana, com todo aquele movimento evangélico neopentecostal, criando, dentro da política, uma linha religiosa, onde os políticos serão tidos como enviados de Deus. Então, esta doença, essa anomalia, essa aberração, tem os Estados Unidos e a Inglaterra como os grandes países fomentadores dessa aberração. A Inglaterra não fomenta isso dentro do parlamento. Ela fomenta financiando. Os Estados Unidos é uma extensão da City de Londres. E
É exatamente isso que está acontecendo agora, neste governo. Então, quando é que o Brasil vai discutir um momento histórico gravíssimo, aberrante, teratológico que está se passando? Não faço a menor ideia. Porque tudo nesse país é jogado para debaixo dos panos. É um país de faz de conta. É um país que vive o mundo da Poliana, né? Em que de fato não há um interesse real pela história. E quando as pessoas dizem que tem um interesse real pela história, pelo fato histórico em si, esse interesse é mediante o interesse da própria pessoa. Ou seja, ela defende a verdade histórica desde que a verdade histórica não interfira no projeto pessoal de visão de mundo dela, ou no projeto de poder. Veja essa falsa direita que assumiu o país. Tudo que ela criticava, ela passou a fazer do dia para a noite. Porque a crítica não é verdadeira. Quando o indivíduo está no poder, tudo se transforma. Não é? Então, quando a história passa a ser manobrada por agentes que querem controlá-la, nós não estamos diante da história. Nós estamos diante da manipulação histórica. Então há uma diferença muito grande entre historiadores sérios e historiadores ou pessoas que usam a história, manipulando a história para atender os seus próprios fins, as suas próprias ideias e os seus próprios objetivos. É nosso papel, sim, criticar todo mundo que trabalha com história. Criticar, e aqui uma crítica filosófica, uma crítica intelectual, as mentiras e as adulterações que são feitas em nome da história. Nós não podemos abrir mão desta crítica. E é preciso fazê-la. O Brasil atualmente é dirigido por uma quadrilha de fardas mancomunada com o que há de pior do entreguismo internacional, do colonialismo internacional. O que vai restar do Brasil depois deste governo, não faço a menor ideia. Mas o saldo de destruição e de mortes que eles já deixaram já é suficientemente consistente para a gente ficar horrorizado. Lembre-se, este país governado por generais democidas tem como saldo em poucos meses, e o país não está em guerra, de 90 mil pessoas mortas por Covid. Lembre-se, 90 mil pessoas foi o número de gente morta com a bomba de Hiroshima. Você acha isso normal? Bem, se você acha isso normal, você que me escuta, realmente tem que rever o seu conceito de normalidade. Os militares que assumiram o governo estão executando claramente, torno a repetir, a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que foi elaborada na década de 1930 pelo general Góes Monteiro. Se você que me ouve não sabe o que é a Doutrina de Segurança Nacional, informe-se. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.